Aqui é Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Se você quer fazer um curso para se especializar no transporte, acesse bus64.com.br. Lá no nosso site vai ter o curso Gestão de Operação, Gestão de Manutenção, Gestão de Escala. É o curso para especializar o pessoal que é do transporte. É com grande prazer que depois de alguns anos a gente recebe Rafael Alborguete, o cara instrutor da Radial lá de Suzano. Esteve por aqui alguns anos atrás, eu não vou lembrar a data exata, Rafael, no curso de Gestão de Operação. Antes disso, precisamos passar aos nossos parceiros, né? Com vocês, Tesla, Mecatrônica e Fretatec. Segura aí, um minutinho e a gente já volta. Tesla, Mecatrônica, inovação, confiança e tecnologia para o seu transporte. A revolução da manutenção e reparos de módulos de injeção eletrônica da frota diesel, incluindo o sistema de SCR, que é com Arla 32, reparo de painéis de instrumentos e recuperação de catalisadores. Para as marcas, grandes marcas, né, para as maiores marcas aí, Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Cummins e MWM. Acesse o site na descrição também e libera a sua frota que está parada aí por problema de falha eletrônica. Além do reparo dos módulos eletrônicos, a Tesla também comercializa chicotes, conectores eletrônicos, filtro Arla e trava antifurto para diversos módulos. A gente sabe que existe um movimento muito ruim aí de roubo e furto de módulos e a Tesla vem aí com uma trava antifurto para a gente tentar inibir na melhor maneira possível o problema que a gente tem no nosso setor. Mais um parceiro, Fretatec, a solução completa para o seu fretamento, uma plataforma de gestão que potencializa os resultados da sua empresa, otimiza o atendimento e as vendas, gerencia suas escalas e resolva os problemas com comissões de viagens. Aquele fretamento, turismo que o motorista ganha aquela comissão da viagem. Tem emissão automática também de autorizações de transportes, como a NTT, e documentos fiscais. Controle financeiro simplificado nessa plataforma e gestão de resultados com relatórios de BI. Também vai estar aqui o site da Fretatec. A gente recebe você com muito carinho aqui para ouvir um pouco da sua história. Que é diesel na veia, eu sei que é, porque já vem de família. Criança. Os caras te chamam de Rafael ou de Alborguete? De Rafael. De Rafael. Rafael. Ou é Rafinha? Não, Rafael, pô. Rafael. A gente mantém uma voltei, Rafael, instrutor da Radial Suzano, esteve por aqui com a gente no nosso curso de gestão de operação, acho que uns 2, 3 anos atrás no máximo, e agora a gente quer saber da sua história. Legal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Como meu pai fala, satisfação, né? Que com o homem não é prazer, é satisfação. Boa! Essa é boa, hein, Du? Essa é boa. O homem é satisfação, É né? satisfação, tá junto. Satisfação. Tem prazer. Prazer, nós. Começamos a aprender, né? Já começou com Já. forte, já. Já, então, a satisfação estar aqui, voltar aqui novamente, né? Pra gente compartilhar agora um pouquinho da nossa experiência, da nossa história. É isso aí, vamos começar aí. E como é que foi? Como é que foi para começar? Seu pai já tá há muito tempo no busão, Eu transporte. tenho 34 anos e desde quando eu me entendo por gente, meu pai trabalha na empresa de ônibus. Meu pai tem 30 anos de radial. Então, a minha história vem do ônibus, né? Andava com ele antigamente lá quando eu era criança, aqueles Alfa, abria a porta para um lado para o outro lá e andava desde criança para cima e para baixo. O pessoal falava, vai ser motorista? Eu falava, não, vou nada, vou estudar. Aí fiz 18 anos numa quarta-feira. Meu pai pegou e falou, e aí, quer estudar ou quer trabalhar? Moleque novo, querendo comprar moto, carro, não, vou trabalhar. Na quarta-feira, na quinta-feira eu tava trabalhando. Na quinta-feira já saía carro direto lá no Albino, das 11 às 11, com o cobrador. Como E cobrador. aí começou a história como cobrador, né? Já são 16 anos na Radial, eu entrei em 2009, com 16 anos que eu estou lá na Radial. E veio passando aí alguns setores, né, de cobrador, eu fiquei 3 anos de cobrador. Aí em 2012 começa a história da Radial em Suzano. E aí a gente teve que assumir de um dia para o outro, né? Aí pegou os funcionários de confiança na época, porque tinha, antigamente cobrava passagem no terminal de Suzano. E tinha que abrir a guarita lá. E eu fui o primeiro dia e fiquei, acho que 8 ou 9 meses na época. Eu fui o último funcionário de Ferraz que fiquei em Suzano, prestando serviço lá em Suzano.
Quando eu fui nessa época, eu conheci o Sandro Pazetti, onde eu me aproximei mais ainda do Wellington, já tinha uma aproximação, mas a gente trabalhou mais junto lá. E voltei para Ferraz como cobrador. E o Sandro Pazetti, lá, mandar um abraço para ele aí, ele tinha ideologia de treinar fiscal, né? Aí juntou ele, o Wellington, o Toninho, na época, vamos formar os fiscais. Aí juntou eu e o Jonathan. E aí fomos os dois novos fiscais da Radial, assim, de idade. A Radial nunca tinha tido fiscal novo. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 21 anos. 21 anos? E, tipo assim, de formar, foi... A Radial contratava fiscal formado já, né? Então a Radial formou a gente. E aí foi de fiscal eu fui pro plantão, aí chegou no plantão, preso lá dentro, que é acostumado a ficar na rua. É difícil, Aí eu pensei, né? Você sabe que aí foi onde eu mais senti. eu sofri também, porque eu tive, já contei várias vezes aqui, Certo. não preciso, né, repetir, mas eu fui fiscal de ponto, depois fui fiscal de linha e depois fui pro plantão. Quando me prenderam dentro do plantão, assim, Sim. era uma outra realidade, uma outra responsabilidade. Eu até acho que o plantonista é até mais pesada a responsabilidade nessa operação. Mas a gente está acostumado a ficar na rua, tá no ponto, tá no tempo. E aí pega chuva, pega sol, é tudo. Mas eu sentia, falei, putz, eu gostava da rua. Né? Mas aí fiquei preso também. Isso, aí eu voltei para fiscalização e aquela época de fiscalização nossa era diferente, né? Fiscalização saía o sábado, que era sábado de pagamento, era 20 carros, no sábado fraco era 16. Você tinha que se virar, então você fazia programação. Você era um cara importante. Hoje, não que não seja tão importante quanto antes, mas hoje a programação sai pronta, tem GPS, Tá tudo né? programado. Tá tudo programado. Tem Já WhatsApp. tem WhatsApp para se Tinha. comunicar, isso. Estava num ponto antes, aí você ficava esperando, será que esse carro vai chegar? O máximo que você podia fazer, na minha época, já tinha o Nextel daquele tijolão, você chamava no outro ponto para saber que hora que ele saiu de lá, mas você não sabia se ele estava chegando no próximo Ou não. quarteirão aqui. Se aconteceu alguma E coisa. aí você tinha uma fila, lotava um ônibus, dependendo do ponto, você lotava um ônibus aqui, embarcou, aí ficava fila. Pô, é melhor você ir nisso aí, porque eu nem sei se o outro, que hora que vai você chegar. chega. Hoje está mais fácil. Hoje tá mais fácil. Então essa época foi boa, só que aí a gente... Qual é o caminho, né? O caminho quando você quer ter uma profissão, você ganhar um pouquinho a mais, é virar motorista. Aí eu virei motorista. Fiquei um tempo de motorista de segunda a sexta e ficava de sábado no ponto. Aí depois eu fui e abracei a profissão mesmo de motorista e fiquei por 7 anos como motorista. Aí tem história, hein? Rapaz, 7 anos de motorista. Tem história então, mas a gente vai fazer a gente vai parar num ponto para embarque agora. E aí a gente volta um pouquinho que eu quero saber outras histórias. Antes disso, eu vou mandar um grande abraço a todos que são da Radial Transporte, a todos que estiveram nos cursos da Bus 64 e da Amplitude Consultoria, toda a alta direção, né? Um abraço especial para o Edson, que é um cara incrível também. E o Wellington, Moacir, Toninho, todos que estiveram por aqui, se eu esquecer o nome de alguém, não fiquem chateados. Né? A Radial é uma potência para mim no transporte, eu aprendi muito nos trabalhos que estive lá, né? E o pessoal está sempre por aqui, seja batendo um papo aqui no podcast, ou seja quando tem um evento de um curso diferente do transporte, a Radial está sempre junto com a gente. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa sua jornada aí, vamos voltar um pouquinho de mandar um abraço pro seu pai, seu Alborguete, já vou deixar o meu convite aqui, um grande abraço. Não é com prazer, Satisfação. é com muita satisfação e respeito que eu faço um convite. Grande abraço. Rafael é um cara gente boa demais. Como o pessoal comenta lá, eu acho que é um dos maiores instrutores da Alto Tietê. Meu pai, ano passado, formou 136 motoristas, pô. Ele é famoso, eu já ouvi tanto falar dele. Agora tá faltando só o quê? Vem aqui trocar uma ideia com a gente. Bater um papo. O convite já tá feito já. Vai vir. Eu achei que você ia trazer. Não, na verdade, eu acho que nem sabe que eu tô aqui, porque eu comentei que ia vir, mas não falei a data, né? Porque a gente foi... Na próxima eu trago ele. Falando nisso, o Rafa que já contou aqui de cobrador, de fiscal, agora é um instrutor da Radial. Você conhece todo mundo, bem dizer, da Radial? Sim. Se todo mundo se inscrever no canal, ativar as notificações, a gente tá estourado no YouTube. A gente precisa disso, gente. Infelizmente, isso aqui só vai funcionar se vocês compartilharem, se vocês curtirem, se inscreverem no canal. Mas agora eu quero voltar um pouquinho, você ainda jovem, quando seu pai te levou para trabalhar de cobrador. Uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal aqui, aí você vai me dizer se você vai lembrar, todo mundo lembra dessa pergunta.
como é que foi o primeiro dia? Quando você Pai. chegou para trabalhar, como é que foi a sua entrada na garagem? Se quiser contar até da parte da entrevista, da documentação e tal, Certo. porque tem gente que tem história boa aí. Teve cara que no dia da entrevista mudou de fiscal para cobrador. Teve cara que era para ser cobrador, já virou fiscal. Teve Certo. cara que era para ser fiscal, já virou inspetor. Na entrevista. Na entrevista. Como é que foi a chegada? Então, lá na Radial, a gente, quando marcava entrevista, tinha um cantinho específico que a gente ficava esperando, né? E nisso, a sala do antigo gestor lá, que é o seu Manuel, muito bem antigo também, até bem conhecido lá na empresa, eles ficavam olhando, né? Quem colocava o pé na parede, quem ficava muito inquieto, quem ficava toda hora subindo e descendo a partezinha da escada, já fazia parte do teste ali. Né? E Pra ver a já veio tanto ansiedade que é do a cara. saudade do cara. Nem falava em tanta ansiedade como se fala hoje. Isso, aí fiquei lá um tempo e passava gente, entrava gente, ele saiu pra almoçar, cara. Saiu pra almoçar, mesmo aquela história do Toninho lá, porque era de praxe, era um padrão. E meu pai já trabalhava na empresa, nós sabia como funcionava, né? E ficava lá, social, bem arrumado, barba feita, isso aqui não podia. Não podia. Tinha que estar liso. Tinha que estar liso, barbinha feita e tal. E aquela entrevista que você fala, meu, se eu não passar na entrevista, eu não vou fazer a prova. Se eu não fizer a prova, eu tô morto. Era assim que a gente pensava antes. Falava, E outra, essa é a minha oportunidade de ouro. Quando eu consegui uma entrevista, hoje, desculpa só cortar, o Rafa, Certo. mas hoje em dia sobra vaga por aí e parece que a população que poderia estar se candidatando não está querendo muito. Não. E aí a gente faz questão de mostrar aqui os bons profissionais que fizeram carreira e que conseguiram evoluir com as suas carreiras no transporte para dizer, a empresa de ônibus é um lugar maravilhoso para se trabalhar. Né? Mas antigamente, nessa sua época, que não é tão antigamente, a minha, acho que a minha é uns 15 a mais aí, e que eu cheguei, meu avô me levou às 3 horas da manhã, fiquei até às 2 da tarde lá, parado, sem se mexer, porque eu não podia. Mas hoje é diferente. Mas dá continuidade que eu quero entender como é que foi o negócio. Aí tinha que passar pela entrevista para fazer a prova de 30 questões, lembro até hoje. 30 questões e tinha que... Aquele peso, pô, não posso envergonhar meu pai. E meu pai ia falar, se você quiser estudar, eu te ajudo os 2 primeiros anos, depois você vai se virar. Mas se você quiser trabalhar, você vai trabalhar e você tem um nome para honrar. Ele sempre falou isso para mim. E eu falo, não, vou trabalhar. Maravilhoso isso. Alborguete, parabéns, eu acho isso maravilhoso. E até hoje é a mesma, até hoje... Ele ainda pega no seu pé até hoje, não? Ele pergunta, eu vou me fiscalizar. Ele pegou no pé por bastante tempo, aí hoje ele acompanha, né? A gente faz bastante treinamento junto, aí ele falou, não, agora tá encaminhado. Aí agora ele ficou um pouquinho mais em paz, mas recente. Porque agora eu tô estudando, fazendo uma faculdade, tá mudando a cabeça, tô me especializando mais, a gente vai tendo mais expertise, né? Vai criando maturidade, isso. Então a gente já tem os filhos, meu filho já tem 14 anos, meu filho mais velho. 14 anos, como é o nome do garoto? Bruno. Bruno, um abraço aqui do tio Careca aqui, o papai tá por aqui conversando, você tem que mostrar pros seus amigos aí da escola aí, ó. Tem meu pai lá que foi no podcast dos carecas lá do busão. Deixa um comentário lá e dá o like. Exatamente, é isso aí. É isso aí, então aí... E eu sabia, aquela pressão, né, a gente já fica daquele jeito, aí me chamaram pra entrevista, seu Manuel. Aí eu lembro que se fosse hoje, ele pegou e... né, perguntava os objetivos, aquela entrevista como sempre, um padrão. Aí eu falei que ia ficar só 2 anos lá. Falei, não, mano, eu vou ficar só uns 2 anos aí, Depois eu vou jogar bola. Depois eu quero estudar e eu quero ir para outras áreas, né, que eu achava que eu ia ser biólogo, achava que eu ia ser veterinário. Você gostava de bicho? Gostava. Hoje eu gosto bastante, mas eu sempre gostei de animal de porte grande, cavalo, essas coisas assim. Desde moleque andava. É muito engraçado que os motoristas me via passando de cavalo, nunca imaginava que ia trabalhar, né? Aí eu vi filho do Zé Mauro passando de cavalo para um lado e pro outro. E eu sempre gostei, e eu falei, não, vou estudar aqui, vou entrar e vou estudar e depois eu vou sair. Aí ele deu risada, lembro até hoje. Tanto que eu encontrei com ele no evento, né, Latibus, né, Matheus? Que a gente foi? Isso. Latibus, aí ele me viu lá e falou, oxe, mas não era só 2 anos? Ele lembrou, cara. Eu falei, nossa, olha só. E eu encontrei com ele recente. Eu fui e falei na entrevista que eu ia ficar só 2 anos, aí ele falou, deu risada. Eu falei assim, vamos ver se vai ser isso mesmo. E já são 16 anos, né? Caramba. 16 anos. E passei pela entrevista. Aí você passava pela entrevista e ia passar lá da provinha, que era lá na RH. Aí ali começou... Quando eles começavam a ler 10 de conhecimentos gerais, 10 de português e 10 de matemática. Aí matemática foi tranquilo. Prova pesada.
Pesada. Na época era pesada. Na época tinha pessoas que fez 3, 4 vezes. E tinha que esperar, acho que 3 meses para fazer de novo. E era uma regra. E tinha fila para fazer. Tinha fila para fazer. E quem lembra da história sabe que era só indicação. Tinha um padrão para contratar. Era bem... Aí eu peguei aquela prova lá e fui fazendo e dava o resultado na hora da prova, né? Aí eu acho que eu acertei, se eu não me engano, tinha que acertar mais de 50%, eu acertei 23. Ah, foi bem, pô. Fui bem pra Era caramba. 30 questões. 30. E no outro dia já tava escalado. Agora a pergunta que não quer calar. O velho falou, pô, mas você errou 7 questões ou não? Ele falou, não, também 23 tá bom. Não, eu acho que pelo ele conhecia o filho dele, ele deu glória a Deus. Eu falo, graças a Deus. Ainda bem que o Matheus tá no camarote aí, já tá rachando. Acho que Mas falou, que bom, passou. Passei. Passou acima da meta. Da Passei meta e da média. na época, isso. E aí já, na época, aí, passava no DP, entregava toda a documentação. Aí na quinta-feira, escalado já, 11 horas, carro no Albino. A linha do Albino, para quem, né, conhece, que vai assistir lá, sabe, é uma linha reta, né? E o cobrador é de lado no ônibus, né? Tranquilo. Primeiro dia, deu das 11 às 11 da noite, parecia que tinha ficado 10 mil dentro do ônibus. Eu sempre pergunto, o cobrador, quando ele começa, o cobrador que pela primeira vez que ele anda de lado, tem 64% que enjoa e não dá conta de andar de Você lado. vai ver. Beleza. Manda. Aí no mesmo dia da entrevista eu fiz a parte que a época tava começando o validador, em 2009 tava começando. E aí eu tive um pouquinho de dificuldade de mexer no validador, mas de resto fui de boa. Cara, Que era um computador. Isso, gente, isso. naquela época. aí parei de madrugada e tal. No outro dia, consultava a escala. Ó, você tá numa linha lá em Poá. Circular 1, circular... Olha o nome da linha, circular. Circular. A linha Até hoje. circular não acaba nunca, ô Matheus. Você roda 40 minutos no mesmo bairro. Ali foi meu sofrimento. Ali onde eu pensei em desistir mesmo, porque segundo dia, passando mal. Terceiro, passando mal. Você é o dos caras que enjoa andando de Foi. lado, então. Ônibus pra mim hoje é só dirigindo. Dirige Quando eu volante. tô na rua fazendo acompanhamento, a gente já trabalhando em campo, é na frente focado no que tá acontecendo. Não atendo o celular, não mexo, porque se eu abaixar a cabeça pra mexer no A celular, roda. já roda. E se sentar naquele banco que é olhando pra trás, andando de costas? Não, Enjoa também. Deus me livre, nem no trem, nem em lugar nenhum. Eu ando em pé, mas eu ando naquele lugar. Tem que andar em Sei pé. como é. E aí deu. E naquela época não trabalhava 6 dias, já dava uma folga. Agora, o cara que anda de frente, o cobrador, que tem que andar de frente, porque se ele andar de lado, ele enjoa. É, Aí ele anda de frente. Mas nessa época tinha que bater moeda ainda. tinha Como é que bater, você olha o passageiro que vai descer Sim. lá atrás e para bater ainda... Era ou onde que era o apertar botão? sofrimento, né? Virava pro lado, quando voltava, já voltava tonto. Já- Batia. E Quanto tempo foi? foram uns 8 dias assim. Aí naquela época não dava folga, tipo, já com 6 dias já dava uma folga, não. Não, aquela precisa trabalhar uns 3 meses. Trabalhava pra depois falar de folga, né? E se Aí- falar de folga antes, fala, esse aqui tá cansado. Cansado. Começou agora, Começou agora. hoje em dia o cara trabalhou 5 dias, ele já tem que folgar. E tinha um peso na época que o meu pai já não era mais motorista. Meu pai tem 30 anos de história, mais 10 de motorista e 20 já na parte interna, né? Meu pai na época, meu pai era inspetor. Então tinha aquele peso, né? Não, cara, você não pode vacilar, você não pode atrasar, você não pode vir com a barba sem fazer. Tinha tudo aquele procedimento, né? E a gente, querendo ou não, a gente é imaturo. Sim. Imagina. A gente traz isso. E eu falei, pai, eu não quero dar trabalho, mas eu não vou ficar passando mal, não. Aí até que um dia passei muito mal e acabei, né, indo no banheiro vomitar. Chamar o Juca, né, quando você sabe. Lançar, É. diz lá no Nordeste. Lançou quando dentro do ônibus. Aí quando eu voltei, já tinha rendição na época e tava pensando em desistir. Aí me deram uma folga. Meu pai falou, ó, se você quiser desistir, acontece. Na época, o Escalante, o filho dele tinha desistido também. Na época, o Escalante, o filho dele tinha desistido justamente porque passou mal. Ele pegou e falou assim, ó, eu entendo e tal. Aí, conversando, tinha uma linha da Inter, que era linha reta, que saía lá de Poá e ia pro Itaim. Uma linha curta, mas intermunicipal. Aí fizeram o teste de me escalar lá. Aí lá foi, graças a Deus, foi a solução do meu problema na época. Aí eu fiquei um tempo lá e depois fui para outras linhas, mas aí acabou acostumando. Foi só os 7, 8 primeiros dias ali que foi um sofrimento, cara. Boa, e aí na profissão de cobrador ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E quando veio a oportunidade, é importante, Rafael, eu gosto de frisar isso aqui
Pra galera que tá assistindo, os mais jovens, o pessoal que é da busologia, que é o pessoal que gosta do Tá nosso, sempre junto. do nosso trabalho aqui também, ou para os jovens que falam, pô, eu gosto do busão, mas não será que dá para ir? Eu gosto de frisar essa jornada do que o cara foi cobrador por esse período. Isso. E como é que foi para ir para a próxima função e qual foi a função? Então, foi quando eu fui pra cobrar lá na Guarita, em Suzano. Igual eu falei lá no Que era primeiro como dia. se fosse um guichê. cobrador parado, um guichê. Isso, um guichê. Guichê rodoviária, tipo. Isso, justamente. Igual a estação de trem que tem até hoje, né? Tá. E aí eu fiquei lá, na época eu fiquei lá 10 dias até contratar um rapaz. Só que a empresa estava começando, então tinha bastante oportunidades. Então, na época a gente estava contratando, então eu fiquei lá, eu fui troquei disco, configurei letreiro na época, porque os carros ficavam no terreno lá, então a gente... E nisso, fiquei esses 8 meses trabalhando fora da catraca, né? Fiquei trabalhando ali mais envolvido na parte administrativa. E que era libertador, não ia lá. Já era libertador. Mas já fazia 3 anos também, já estava acostumado. acostumado, já tinha trabalhado em quase todas as linhas da empresa na época. E aí o Sandro teve essa ideia. Ele falou, vamos fazer um teste. Quando eu voltei para Ferraz, aí eu fiquei mais uns 4, 5 dias de cobrador, e o Sandro chamou eu e o Jonathan para conversar. E aí ele falou, ó, quero treinar vocês, que a gente acredita que se a gente desenvolver vocês, vai dar bom. E deu, cara, super bem, né? A gente trabalhou eu fiquei 3 anos, ele foi pro plantão, primeiro do que eu, depois foi pra escala, tá até hoje trabalhando na parte, né, do planejamento. Um abraço pro Jonathan aí, cara ímpar, manja muito também. É demais. Abraço pro Jonathan. Já veio aqui, né? Ele veio, teve no curso aqui. Não, o Jonathan é sem palavras. Se é o mesmo Jonathan. Ó, Jonathan. Teve no curso. Gordinho. Corta aí. Corta, não corta nada. É tudo gente boa. Esse cara é da hora. E aí eu fui e fiquei esse tempo aí Aí quando tive que ir pro plantão, porque o fiscal antigamente, ele tinha que, pra ter aumento, ele tinha que fazer plantão. Lembra dessa época? Então, lembro. Tinha fiscal A, B, C, era C, B e A. Aí você queria virar fiscal A, então você tinha que fazer plantão. Fazer o plantão, porque o plantão ganhava... Era o fiscal A que cobria qualquer posição dentro do Isso. Cobria qualquer posição. abecedário das funções na operação. Isso, na operação. Aí fui. Aí quando eu fui, consegui o aumento, tudo, mas aí teve uma época que precisou de eu ficar. E na época, foi quando, não sei se você lembra dessa época, que nós estávamos lá na Rua das Indústrias, lá no terreno, lá em cima, não estava na matriz, que a empresa estava passando por uma mudança. E Então, nessa época eu ainda não tinha ido fazer nenhum serviço lá nessa época, não. Sim. Eu acho que eu vim depois. Mas eu ouvi falar, né, que Eu teve... ouvi falar dessa história. Cara, então não tinha nada. Era mato de um lado, mato de outro. Você olhava, só tinha um lavador, um abastecedor e mato. E ali foi o sofrimento. Que não era igual hoje, que você pede o iFood e a comida chega lá, não. Era Pede o iFood e você me recordou. Agora eu tenho que falar disso porque me voltou ontem na mente, né? E algum corte que foi feito pela nossa equipe aqui do canal, o Wellington falando que nessa época mais remota lá para trás, não tinha lugar para tomar café. E pelo horário também que o motorista começava, e segundo esse corte, foi uma ideia do Wellington de fazer a cantina dentro da empresa. Isso. E eu não sei se já é nessa época em Suzano, Sim. mas assim, toda vez que eu ia para Suzano, ou fazer algum trabalho da consultoria, tudo da certificação de norma, ou a prestação de serviço que a gente fez por lá, eu saía tranquilo de casa. Eu falei, bom, não precisa nem pensar onde eu vou parar, eu já vou lá na empresa, já tem a cantininha, já tomo um café, toma um suco, come alguma coisinha ali e vai embora. Ele mesmo. Ele que trouxe a ideia e tá até hoje lá, né? Até hoje, né? Isso é legal. É bom que lá a gente compra na conta, né? Pendura lá, ô Pendura lá, Pendura. tem um CPF lá que tá caçado, né? Ó, Não é do Matheus não, tá? Matheus é bom pagador. mas é cliente bom também. Fiel. Fiel, todo dia tá lá. Esse aí gosta de uma Coisa coxinha. boa. Tem uma história que esse cara, todo dia de manhã, ele comia. A mãe dele mandou umas coxinhas pra ele, né? E aí sabe aquela história de você oferecer só por educação? Teve um dia que... foi oferecer pro Toninho. Perdeu. Toninho, quer uma coxinha? O Toninho aceitou. Ficou sem a coxinha, ficou o dia inteiro amuado. Pô, mano, a gente oferece só por educação, o cara aceita, velho. Com depressão. Ficou triste. Aí o Toninho quase manda comprar uma coxinha pra ele. Ele falou, não, amanhã eu como de novo. Até hoje a gente tira um barato com isso aí.
Que é bem engraçado. Mas melhorou agora, parou de comer coxinha de manhã. Mateuzinho tá nos bastidores, já esteve por aqui, já fez até uma hora essa. Quem sabe depois, e em breve ele volta pra cá Sim, pra sim. bater um papo aqui. Uma Vou você resenha. pra trocar ideia com o Edu aí, pra ver a resenha, como é que vai ser. Vai ser bom, hein? Rapaz. E aí eu fiquei de fiscal, né, esse tempo lá e fui pro plantão, não tinha nada, nada. E o que eu vou fazer pra sair do plantão? E na época já tinha vontade, já puxava uns carros, né? A gente no ponto lá, antigamente tinha essa liberdade. Podia, Não mas a gente podia, né? fazia. Podia, puxava de um ponto até a frente da guarita até o ponto, para os motoristas descer na época e ir no banheiro. Então, a gente não podia, mas fazia, porque naquela época era diferente, né? Ó, tem uma motorista nos bastidores aqui que é de uma outra empresa. Motorista, fiscal, pode puxar carro no ponto final? Hoje não. Pode ou não? Não, depende de emergência sem play. Depende, né? Então é o seguinte, a gente fala que é uma coisa lá de trás, mas dependendo da necessidade, o fiscal tem atitude, deve ser habilitado. Isso, era habilitado já, só não era formado, né? Então a gente tirava a habilitação. Então você podia. Isso, era de praxe a gente já fazer 21 anos já tirar a habilitação, né? Não pode ser como eu que fazia com 17 anos, Isso. sem nem ter habilitação, eu puxava no ponto. E aí foi quando, na época, Mas você não tinha nem nascido. aí na época o pessoal falou, meu, vamos fazer a escolinha. Aí eu entrei na escolinha, comecei a fazer a escolinha, como já tinha, né, já era habilitado, já prestava muita atenção, né? A gente gosta de dirigir, a gente aprende olhando, né? Desde moleque, ninguém me ensinou, eu sempre aprendi olhando. Meu pai um dia falou, vou te ensinar a dirigir. Falei, posso pegar o carro e dirigir? Lembro como se fosse hoje, tinha 11 anos. No campo, né? Na época, os pais levavam a gente em campo, assim, e minhas irmãs não conseguiam sair no lugar, eu peguei o carro e saí, dei uma volta. Minha irmã falou, não, o Rafael, o pai ensinou pra ele primeiro. Aí eu tava falando, não, foi a primeira vez que eu trouxe ele pra dirigir. Mas a gente aprende olhando, então quando eu fui fazer a escolinha, já tava só pegar a questão de tamanho, né, que muda bastante. E aí fiquei pronto para ser motorista, mas mesmo assim ainda fiquei no plantão. Aí teve um dia que eu tava no plantão já formado como motorista, faltou um motorista para sair no carro extra. E meu pai na época era o gestor da garagem. Aí ele pegou e falou para mim, vou trazer um fiscal para cá no seu lugar, você vai sair nesse carro aí. E o Marcelo, que é o cunhado do Toninho, na hora falou, não, vai ser o Rafael. E eu falei, não, você é doido, mas não, vai ser você, eu lembro que fosse hoje. Peguei o micrinho lá e já fui lá, parei no ponto, cheguei lá no ponto, uma fila, até voltar aquela pegada de pegar e cobrar passagem ali e sair fazendo ali. E dali começou um dia, no outro dia já quis fazer o carro extra de novo, foi indo. Aí foi quando eu entrei primeiro em motorista. Aí depois de motorista ali você sossega mesmo, porque eu costumo falar bastante isso lá quando eu estou contratando, falando com os motoristas, que a melhor função dentro da empresa é o motorista. Porque os resultados dele, se for positivo, quando ele fecha o relatório que tá tudo certinho, ele tá de folga. Acabou, ele encerrou. E nós, instrutor, não, né? Eu contratei você hoje, aí à noite meu telefone toca. Rafa, aconteceu um negócio. Com quem? O cara que você contratou hoje. Você já fica como? Meu Deus do céu, o que Já que fica aconteceu? daquele jeito, É. porque o Gente- instrutor não dorme. Até o cara passar alguns meses ali de experiência, Ele fica porque preocupado. você assinou a Sim. confiança do teste, do treino Isso, que deu isso. naquele cara. E aí você vai embora para casa, você vai pelo itinerário, você vê motorista às vezes fazendo coisa que não deve, você fala, meu Deus do céu, tomara que não seja fulano, né? Você fica com aquela responsabilidade. E motorista não, motorista você fechou ali seu relatório, deu tudo certo, você bateu todos os indicadores que tem que bater. Você vai embora em paz, você vai para casa, fica tranquilo. Então foram 7 anos, né? Muito bem aproveitados, com bastante experiência, foi muito bom para mim. Hoje eu costumo falar que para a gente ser instrutor, a gente tem que ter sido motorista, ser gente para cuidar de gente. Então, quando o motorista vem falar algo para mim lá, eu sei o que ele está falando. Eu entendi isso na pele. Eu sou motorista até hoje. Eu, no dia que precisar lá, como já precisou, opa, dá um carro aí, eu saio, dirijo. A gente não corre nunca da luta ali. E eu gosto, eu acho, às vezes tem carro para testar lá. Quando eu tava em outra garagem, ia lá para Guararema testar carro, né? O pessoal ia no GPS, foi testar o carro lá em Guararema, eu falei, não, vamos lá testar. Então, Mas tudo isso, esse teste longe, até antes do curso, né? Não, Matheusinho? Porque depois do curso o cara descobre quanto custa um quilômetro. aí tem essa aí, né? Aí a gente... Então, vamos fazer uma pausa para você falar sobre o curso, né? Que você teve por aqui com a gente, com a galera lá da Radial e outros profissionais do grupo lá também. Como é que foi a sua experiência? Participar do curso. Aí onde a gente aprende que não pode ficar andando ocioso, né? Não pode testar carro muito longe. Não pode testar carro muito longe. Se você vê ali o problema, já volta rapidinho, porque tem um custo, né?
Então a gente aprende essa questão de custo, a gente aprende questão de escala, muito importante também, de férias, de hora extra, e às vezes até para colocar hoje a gente entende, para colocar um carro a mais numa linha, não é só porque as pessoas estão pedindo, tem tudo um custo, né? E a gente aprende isso, você vai sentar hoje, a base que a gente teve aqui, você vai conversar com o Elton sobre isso, é sempre uma aula. Toda vez que você senta na sala do Elton para conversar, é uma aula, porque a experiência ali É gigantesco. É Eu falei pra ele gigantesco. que ele dá curso. Mas ele tem lá as atividades dele, fala, não, Entendeu? o professor é você. Mas, bom que valeu, acho que valeu, e esse momento foi importante. Queria te agradecer pelo depoimento que você deixou aqui, que rola na internet aí Legal o tempo mesmo. inteiro. De vez em quando aparece o Rafael falando o depoimento, que o Alex isso, aquilo, então é um agradecimento. O seu conhecimento também, que você fala tipo, do Wellington, né? Você tá aí fazendo esse trabalho, então acho que não precisa de outra pessoa, porque tem bastante espaço para todo mundo fazer o curso, é importante. Quem estiver assistindo aí, é importante fazer o curso e entender realmente como funciona. Colocar uma frota na rua tem um preço, então tem que tomar as decisões corretas para a gente não estar errando, né? Porque tem os indicadores, vou falar tem aqui as abreviações, né? Para a gente não ficar complicando, mas tudo tem um preço. Então até testar um carro lá em Guararema, mas não era também de Suzano para Guararema. É porque tem a garagem lá próximo de Guararema que a gente testa ali. E quando a gente falava para testar carro em questão de telemetria, você tem que andar um tempo específico para subir todos os parâmetros, né? Então, por esse motivo, assim, a gente pegava ali Precisa fazer isso para subir os parâmetros. Porque foi bem na época que estava implantando a telemetria, então era importante a gente ter esses parâmetros. A gente fazia bastante teste aí nesse percurso aí. Porque Mogi só funciona pro lado de Guararema, porque pro lado do centro de Mogi não anda. Quem conhece tá sabe. parado, é trânsito. Tudo parado, não dá para você tirar parâmetro de nada, né? É tipo o ABC aqui. Isso. Mas vamos lá. Eu acho importante, então, só para a gente finalizar essa questão do curso, para quem é profissional do transporte, seja um estagiário, seja um cobrador, um motorista, um fiscal, o cara que está no administrativo, o office boy, acessa bus64.com.br e você vai ver lá os cursos que a gente entrega por aqui, seja gestão de operação, que é o que o Rafa está falando aqui, gestão de manutenção, gestão de escala, e é isso. Agora, dentro dessa mesma pauta, Rafa, tem muito motorista hoje que assiste a gente, que curte a gente, Sim. que critica a gente também. Os caras falam, pô, esses caras falam porque eles nunca dirigiram um ônibus, nunca foram, não sai do ar-condicionado. Você sabe que tem desse tipo aí de comentário aí nas redes sociais, nos cortes que rolam aí. Mas tem muito motorista que pensa em virar um instrutor. Como é que foi a sua jornada de sair de motorista para virar um instrutor hoje de uma empresa tão reconhecida como a Radial? Sim, eu sempre achei que a minha jornada depois de motorista ia ser para a parte operacional. Sempre achei, eu nunca imaginei que ia ser para humanas, né? Porque instrutor a gente traz mais de humanas, né? Não sei se é a ideologia das outras empresas, mas lá da Radial é mais a humanas. Deve ser, tem que ser, né? Tem que ser. Então eu achava que eu ficava pensando em planejamento, inspetoria, né? E pedi a oportunidade, né? Até eu falei pro Elton, vou contar uma história lá, Elton. Posso? Ele falou, pode. Pedi a oportunidade direto pro Elton, pro Antônio, né? Pro Moacir, os caras, não, você não tá preparado. Porque você chegou e os caras deu essa em você. Ah lá, você não tá preparado. Tá preparado não, tá muito moleque. Nesses 7 anos aí que eu fiquei de motorista, depois eu acho que do 3º ano eu comecei a, tipo, já querer mudar, né? Mudar de cargo, não pela profissão, mas por querer crescer mesmo. Né? Uma evolução, né? Pessoal. E aí, teve um episódio, né, que o Wellington, quando ele teve essas mudanças que sempre tem lá, e o Wellington foi para Ferraz e colocou fiscalização de linha. Fiscalização de linha, então nós sabe que no começo é desconforto mesmo, né, porque eles vão colocar a casa em ordem, né. E teve uma reunião lá, e na reunião nós fomos convocados e a gente sempre teve uma amizade com o Wellington, né, o Wellington sempre deixou as portas abertas, desde sempre. E o Elton, como ele veio da operação, o Elton era fiscal que, dia de Copa, fazia churrasco para nós no ponto final e... Sempre gostou da resenha também, né? Sempre é um cara que... boa demais. Sempre entendeu como que tem que fazer para as coisas funcionar da forma correta. Porque assim, pô, tô tendo um jogo Copa do Mundo, os caras vão ficar parados aqui. Por que eu não faço um churrasco, né? E na época meu pai era o inspetor, ele até contou esses dias. Então a gente tinha essa liberdade com o Elton sempre deu essa liberdade para nós. E quando ele era chefe... Ele é muito amigo da família, então ele vira e mexe, tomava um café lá com meu pai e tal. E numa reunião eu falei algo que não deveria. Não que eu estava errado, eu falei algo que eu não deveria. Aí ele pegou e o Moacir era inspetor na época.
Como assim? A reunião com o Rafael acabou já. Aí deu aquele silêncio na sala, né? Hoje eu entendo, na época eu não entendi, mas hoje eu entendo muito isso. É muito importante isso, você manter o controle, né? Aí ele pegou e falou assim: a gente vai continuar, mas pro Rafael já acabou. Você pode ir, Rafael. Aí eu, como Tirou. assim? Aí ele foi pedir pra mim me retirar da sala Sabe na que época. isso é o melhor aprendizado que tem na vida? Então, Eu sofri uma dessas, já contei aqui no canal, mas eu quero saber da sua. A certo. melhor coisa é quando a gente toma cada um pode chamar de um jeito, mas que nem uma raquetada, uma Sim. foiça. É tipo, tá bom, pra vocês já foi. Isso é um aprendizado gigantesco. Eu contei uma história aqui, mas eu quero saber da sua. Os caras te tirou da Mano, sala e deixou todo mundo. E pra piorar, Sai na hora daqui, que eu garoto. tava, na hora que eu estava saindo, falou pra mim voltar no outro dia 10 horas. Ah, quem conhece a história de empresa de ano sabe. Se for para voltar às 10 horas, é porque não é um bom retorno. Na época, meu pai nessa época já estava de instrutor. Já tinha, né, como a gente tá contando várias linhas dos tempos aqui, meu pai já estava de instrutor quando o Elton era chefe lá em Ferraz. E aí eu falei, pai, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, ixi, vai lá amanhã 10 horas, posso fazer nada. Aí beleza. E aí foi no outro dia, né, a gente não dorme, no outro dia, mas rapaz, mas eu tava certo, mano. Eu falei aquilo ali, tava certo e tal, e não é possível. E se eu estava certo, eu costumo chamar de a razão do ignorante. É, A gente, por imaturidade, tem certeza que o que falou é correto. Mas pela falta de maturidade, fala uma coisa que poderia até ser correta, mas no momento errado e do jeito errado. sim. E aí é a razão do ignorante. Foi isso, mais ou menos você tá resumindo tudo o que aconteceu. Quando eu cheguei na sala dele, ele falou pra mim, sentei assim, ele... Rapaz, a minha porta tá aberta pra você todos os dias. Você tem meu, na época era Nextel, você tem o meu ID. Eu vou na sua casa, você pode ir na porta da minha casa no dia que for que eu vou te atender. Aí você tentou me expor na frente de todo mundo. Você falar o que é certo na hora errada, tá errado. Então, Exatamente. até pra falar as coisas certas, tem um momento certo. Então, se você não tivesse acesso à minha sala, eu até aceitaria o que você falou lá e a gente até conversaria. Mas como a gente te considera e você é da casa e você fez isso comigo, eu tive que tomar aquela atitude para você aprender. Falar o que é certo na hora errada, até errado. E cara, eu agradeço muito a ele, até que eu brinquei com ele esses Que dias. maravilhoso, eu acho isso maravilhoso também. Aprendi muito. E a gente vem aprendendo cada dia mais que falar certo tem que ser na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. E passo isso com meus motoristas hoje, né? Eu falo meus motoristas porque a gente tem um carinho, né, por eles, por isso que eu falo os meus, né? Mas a gente tá formando, a gente tem essa, né, essa paternidade. Não que eu tenha idade para ser pai deles, né, mas então eu falo isso muito para eles, porque o motorista ele reclama muito mais para a pessoa errada. Então ele vai reclamar do carro, da manutenção do carro lá no ponto final e não vai fazer a Às ficha. vezes por passageiro. O Às vezes. passageiro. Fala, cara, tem que né? reclamar pro cara certo. Então a gente lá na empresa, hoje, eu como instrutor, ministrando, eu falo que a comunicação é a ferramenta para a gente resolver todos os nossos problemas. Se eu me comunicar com a pessoa certa e na hora certa e do jeito certo, eu vou alcançar o meu objetivo. E meu serviço vai ficar mais leve, né? Que maravilha. Agora, ô Rafa, me fala uma coisa. Eu já sofri por isso. Eu tô há 32 anos no transporte. Tem cara que fala que sabe que eu rodei muito tempo sem água e sem óleo, né? E judiou um pouco do chassi da carroceria. O cara tá indo. Rodei muito tempo. Mas assim, tem gente hoje que fala, pô, mas como que você tem 32 anos de transporte? corretivo isso aí. Né? Eu comecei muito jovem, com 13 anos, e na profissão de fiscal. Eu Sim. comecei como fiscal. Começou como Depois eu trabalhei como cobrador, fazendo uma hora extra, dava aquelas puxadas no carro, levava carro para concessionária, para algum gestor, tudo. E depois foi para o ramo que você sabe qual é, escala, planejamento e tal. Mas hoje, tanto para um fiscal mais jovem, eu fui um fiscal de 13 anos de idade, que eu tinha que dizer para o motorista que tinha 40 anos de empresa se ele pode sair naquele horário ou se ele não pode. Sim. Eu senti essa responsabilidade lá naquela época e eu tive que me posicionar. E você hoje como um instrutor jovem Sim, também, sim. por mais que você tenha bastante experiência já e passou aí por todos esses setores e essas funções, mas tem motorista antigo lá que você tem que chamar na sala e como é Sim. que é para posicionamento. Aí eu queria que você falasse como uma dica pro jovem instrutor que está ali e que tem dificuldade, porque a gente sabe que tem. Sim. Na prática é assim. Mas depois nós dar continuidade para falar de como eu virei instrutor, então. Isso. Pode ser? Pode. Fechou. Hoje... É só um corte esse. Ah, tá, só um corte, fechou. Então, hoje, quando a gente vai fazer, principalmente reuniões de indicadores,
de média de consumo de combustível. Quem entende sabe que hoje o combustível leva um dos maiores pedaços da pizza aí, né? Então hoje é onde 5% na média hoje. Então, hoje é onde que a gente tem que fechar a torneira e a gente sabe que o motorista conduzindo da forma correta, ele vai ter um custo e ele conduzindo da forma incorreta, o custo é muito maior, né? A diferença é muito grande. E quando começa tipo diferente, começa como se fosse eles ministrando a reunião, né? Aí quando eu começo a falar, e eu desenho muito, né? Os meninos que participam da minha reunião sabem, eu escrevo muito na lousa. Então eu explico como funciona a questão da divisão do combustível, eu explico como que é a questão de médias e metas, que não dá para tirar médias e metas de um dia só, tem que ter um tempo naquele carro escalado. E aí a gente começa a falar das condições ali, e aí acaba que a pessoa inteligente ela pode estar resistente o que for, ela vai ver que você está falando é real. E aí acaba que você vai quebrando aquilo. Mas os mais antigos têm resistência muito com tecnologia, muito com ser cobrado. Mas eu acredito que da forma correta você vai falando, não só acredito como a gente tem resultados, né? Quando eu cheguei em Suzano, principalmente, bastante pessoas antigas, foi difícil ali a gente estar ministrando essas reuniões. Hoje os próprios motoristas me procuram para conversar sobre, para falar sobre LMT, os indicadores, e eu vejo que eu consegui passar por esse obstáculo com a comunicação. Uma comunicação bem clara e assertiva, né? Porque se você deixar o motorista com dúvida ou não responder o motorista, é o que ele está acostumado, é o mesmo do mesmo. E ele é o que ele está acostumado e ele vai duvidar de você. Quando você traz clareza e acompanhamento e resposta, ele vai parar de refletir e falar, pô, o cara tá certo. Porque a gente sabe o que tá falando, né? Eu não vou pegar uma história de uma empresa igual a Radial ou a história do meu pai, que eu não falo nem só a minha, 30 anos de história, e vou ficar mentindo pro motorista. Não, eu sou motorista. A gente trabalha com a verdade e aí a gente acaba quebrando essas resistências, assim. Que maravilha. Que maravilha. Então, vamos, só para a gente fechar, então, o conselho para o profissional que está naquela função, que está instruindo um profissional mais antigo, eu acho que o que eu vou trazer aqui do que você falou, Rafa, é além da experiência de fato, né, porque você é mais jovem que você, né, você passou por aquilo ali também, Sim. você é o profissional, e principalmente quando você escreve na lousa, você está falando de dados. E contra fatos e dados não há argumentos. E aí, não importa a sua idade, se eu tiver os dados aqui e os fatos, não tem como. É verdade, né? E é o que eu falo assim, um conselho é respeito, certo? Respeito acima de tudo, saber se comunicar de uma forma correta, saber que cada público tem uma forma de se comunicar, isso pra gente que é instrutor, né? Eu tenho pessoas que eu ensino desenhando, tem pessoas que eu ensino conversando, tem pessoas que eu anoto o erro hoje e falo amanhã, ontem, sabe aquela hora, e essa pessoa vai aprendendo, então eu tenho que me adaptar, eu como instrutor, eu tenho que me adaptar ao meu público, não meu público chegar aqui, eu não posso ter um treinamento engessado, jamais. Meu treinamento tem que ser bem híbrido, eu tenho que falar com você de um jeito, com o Matheus de um jeito, sempre falando a verdade e chegando no meu objetivo, mas cada um de uma forma. Você Então, esse é o esse conceito. cara de humanas aí? Porque Então, eu achava que não era, né? Eu achava que abriu. descobri com o tempo. Então- Hoje eu curso gestão de pessoas, né? Ah, tá. É. Tá começando a ficar claro para mim agora. Sim, sim. A gente tem as expertises que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Eu já fui... eu vim da igreja eu sou da igreja, né? E lá eu já fui líder de jovens, então Legal. eu percebia que tinha essa facilidade de fazer os jovens entender o que tinha que ser feito. Então a gente conversava muito sobre namoro, a gente conversava muito sobre tomar posições, né? O Matheus é um dos caras que tá comigo aí, sempre a gente... Tá namorando o Matheus já? O Não? Matheus não, o Matheus tá... Ô, Matheus, desde aquela época, hein? Trabalho só. tá no trabalho. Trabalhando? Não trabalho legal. E é um cara assim, e é gratificante eu chegar em mim e falar assim, eu preciso conversar com você e de pedir um conselho. Aí foi onde que eu fui vendo que a pegada é essa, tô estudando, tô evoluindo, buscando isso aí. Legal isso. E é isso aí, tô fazendo um trabalho, aí você vai trabalhar com um cara igual o Wellington mesmo. O Wellington é o seguinte, se você não tratar o motorista com respeito, cara, você não serve. O Wellington, o Moacir, né, o Antônio, todos eles têm essa pegada, mas o Wellington é algo que, às vezes o motorista errou ali, o Wellington fala, não, mas vamos conversar com ele, ele vai melhorar. Sabe que eu já O Wellington é já diferenciado. falei, tanto esses caras, que os caras tudo gigante, tudo jeitão de marrudão, mas os caras são umas moças, mano. Cara, É tudo gente se com for falar coração mole, é tudo... falar de amor, o Moacir, então... Oh, meu não, Deus. pois é. Mas, bom, dá para saber, né? Você tá ali rodeado de profissionais gigantes, não só no tamanho, mas também de coração. E não é só esses profissionais, né, cara? O exemplo que eu tenho dentro de casa é... Meu pai é um cara...
Meu pai, no dia que ele vir no podcast aqui, você vai ver os comentários. É fora do normal. Onde é que você vai trazer? Já manda o convite, fala, pai, ó, Ô pai, o senhor vai ter que vir aqui, porque a gente precisa mostrar, né, o carinho que os pessoal tem pro senhor aí, é fora do normal. todo mundo que vem aqui, ô Alborguete, posso chamar assim, né? Pode, pode. Todo mundo que vem aqui fala do senhor aqui. Então a gente já está esperando agora. O Rafa vai levar o convite para que você venha aqui, toma um café com a gente e aí a gente vai contar histórias aí, porque todo mundo que vem aqui fala muito bem, não só do Rafa, mas sempre fala. O Rafa é gente boa demais, mas o pai dele é melhor ainda. Não, a gente tem o projeto Escolinha lá, né? E ele é esse instrutor inicial. Como eu falei, ano passado formou 136 motoristas. Não sei se esse número é correto, mas eu sei que é mais de 120. Mas, se eu não me engano, é 133 mesmos. E depois eu faço a segunda parte, que já é o treinamento com passageiro. O pessoal chega em mim e pega e fala assim, cara... E a gente não se apresenta, né, como pai e filho, né? Os caras falam que aquele instrutor era uma lenda. Não, aí os caras falam, pô, você é legal, tal, você explica bem, mas o rapaz lá, aquele senhor é diferente e tal. Aí eu falo, não gosto dele não. Já arrumei confusão, a pessoa sem me conhecer, e a pessoa querendo um emprego, e eu reclamar, eu falei, eu não gosto desse senhor Zé Mauro, não. Aí a pessoa fala assim, ó, me perdoa, eu sei que pode custar até meu emprego, mas eu não vou aceitar. Achou ruim? Eu não vou Mas você falou na brincadeira. Na brincadeira. Só para saber a Na reação. brincadeira, eu não vou aceitar você falar isso do senhor José Mauro, não. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, desculpa, não vou falar mais. Aí eu peguei e falei assim, você tá falando desse cara aqui mesmo? Aí ele falou, é. Aí eu vou e faço uma videochamada às vezes, e eu sempre quando ligo pra ele eu falo bença pai, né? Até hoje é bença pai, Que bença mãe. legal isso, cara. Aí eu bença pai. Aí a pessoa já fica, Tá seu pai, mano. Show de bola. Seu pai, mano, não acredito e tal. Aí eu falo, é meu pai, pô, aqui é... Aí o pessoal pega e fala, né? Ah, sabia, porque não tem como falar mal daquele cara, pô, como vai falar mal no cara legal dele e isso. tal, sei lá o quê. Então, tipo assim, é esse exemplo. Então, em questão de operação, os meninos me ajudam muito, né? Eu vou começar aqui até agradecendo, porque não tem como, pra mim não esquecer. A expertise que eu ganhei com o Antônio, com o Toninho, com o Hélito, com o Moacir, cara, né, o Sandro Pazetti, que lá no passado acreditou na gente. E com essa network que a gente faz na Radial, a Radial ela é uma empresa que você faz muito networking nas unidades, é muito bom. A gente acha que a gente não vai aprender. Só que quando a gente tem humildade, a gente percebe que a gente vai aprender todos os dias. A empresa do nada me troca de gestores lá e hoje eu tô com outro gestor, o Adriano. Tô aprendendo também com o Adriano, um abraço, Adriano. Né, o cara que hoje tá na frente do treinamento. Cara, às vezes a gente tem muito de operação, tá faltando aquele cara que às vezes é mais centrado, que pensa um pouquinho mais de falar. O Adriano trouxe isso pra gente agora no treinamento, a gente tá ali aprendendo cada dia mais com ele, eu até brinco que a gente se completa, né, que eu sou mais ativão e ele, calma, Rafa, calma. Então tá dando super certo ele sendo nosso gestor e eu trabalhando para ele, então eu queria mandar um abraço para ele, pro Antônio, pro Moacir, que é os caras que faz parte hoje, eu sou o profissional que sou por causa disso, né? Toninho mesmo teve uma época que ele pegou na nossa mão e falou, não, vocês vão ser um bom fiscal, vocês vão ser um bom instrutor, o Toninho é incrível, foi um cara que pegou, não é só um dos caras que nos ensinou lá, mas é amigo, né? Hoje, Antônio, o Hélito, o Adriano, esses caras, o Moacir, é tudo amigo e irmão, e é um carinho que vou ser grato o resto da vida. Mas a base é a família, irmão. A base é meu pai. A minha mãe, que se eu contar da minha mãe, vocês, meu Deus do céu, minha mãe, nós temos que colocar um podcast aqui. A minha mãe, ela é cozinheira, trabalha direto pros patrões, né? E minha mãe é radial 110%. Existe? Não existe, né? Mas ela é. Existe 640%, pô. A minha mãe é fora do normal, então... Cara, eu pra me falar de radial, eu sou suspeito, porque eu tenho pertencimento, né? Pertencimento. Ou como a gente chama aqui, tem diesel na veia. Diesel na Só veia. nasceu com diesel na veia. A gente ia apresentando esses dias um trabalho lá na faculdade e, pô, como que 16 anos, sendo que o jovem hoje não fica mais tanto numa empresa assim. E é esse pertencimento de ver, às vezes, minha mãe... Porque tudo que para as pessoas é problema, a gente conhece os dois lados. A gente sabe que, às vezes, pô, isso tá passando por causa disso, a gente conhece a história. E eu costumo falar nas minhas integrações. A gente só respeita um lugar quando a gente conhece a história. Se eu chego aqui e tenho que tirar o tênis para entrar, e às vezes falar, isso é besteira, pô, é só depois passar um pano. Aí você pega e fala assim pra mim, não, pô, depois que a gente começou a tirar o chinelo para entrar aqui o tênis, o pessoal parou de tossir, parou de trazer sujeira, parou de sujar a câmera, um exemplo. Você entendeu a história, você acaba respeitando. Que é uma cultura oriental, inclusive. Cultura oriental. Então hoje, quando você entende a história, você respeita. Então eu vou respeitar religião, vou respeitar ideologia, vou respeitar... É o respeito. Então essa é a base. Então essa é a base
para ser um bom instrutor, essa é a base para ser um bom motorista, um bom amigo. Os meninos sabem que não é porque eu tô aqui, sempre o meu discurso é esse. As minhas DRH falam para mim assim, rapaz, você é o palestrinho, né? Toda vez que eu falo um negócio, todo motorista que a gente tiver a atender, eu atendo com essa qualidade. Legal. Eu sou aquele cara que não deixa de responder o WhatsApp, não adianta qual hora que for. Não existe pergunta besta, não existe pergunta, mas já falou, não. Se o motorista perguntou, é porque ele precisa saber. E às vezes pra gente que tem uma expertise, pô, é tão simples, mas se ele tá perguntando, se você escolheu ser instrutor, você tem que ter, no mínimo, paciência de ir lá e responder, porque é ele que leva os seus indicadores, e é através de um bom motorista que você vai ser um bom instrutor. Não existe bom instrutor com mau motorista. Que maravilha isso, cara. E assim, para mim é uma aula que o Rafa tá dando aqui, e é uma aula que eu consigo validar pelo clima de equipe e de amizade que tem entre todos os profissionais lá da Radial. Negócio difícil de ver nas empresas, Isso. né? Todo mundo é muito unido ali, né? Cada um tem suas diferenças, suas responsabilidades, mas é todo mundo muito amigo e todo mundo com o mesmo propósito de fazer o melhor para a pessoa, para o profissional que está ali no volante, seja o motorista, o profissional que tá no ponto final, seja um fiscal ou da manutenção. A Radial tem esse diferencial, a Radial tem essa cultura que é diferente já, e eu já falei aqui outras vezes. E então eu fico feliz de saber disso e de você poder ter vindo aqui, né, depois de tanto tempo. Você só ganhou do Toninho, porque o Toninho demorou um pouco. O Toninho estava batendo um recorde para vir aqui. Mas o Rafa ganhou dele, inclusive, né? Mas, ô Rafa, a gente ainda vai continuar, mas antes de acabar, antes de continuar aí, a gente precisa. Eu queria saber como é que foi essa virada do motorista para o instrutor, que ficou pendente aí na nossa linha do tempo. Isso, e como eu falei, na minha cabeça eu ia para a parte de operação. E eu pedi oportunidade para os meninos, pro Ayrton, pro Toninho, pro Moacir. E não, cartucho, indicação do filho do Mauro e cartucho e tal. E sempre porta fechada. E quando eu ia conversar sério, era por causa do meu comportamento. Às vezes, por falar, às vezes demais, por falar na hora errada. Era um problema. O Ayrton já me deu uma aula lá e a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai. Só que aí eu mudei por esse tempo que eu mudei e eu fiquei na minha. Quando você muda, automaticamente você já para de insistir. Você já mudou sua mentalidade, você já não é mais aquela pessoa do passado, então você não precisa provar mais nada. Você cria a expertise de esperar chegar a oportunidade. A gente aprende isso na própria religião, tal, que o que é seu vai ser seu e só basta você estar posicionado. Então, você tem que se preparar de fato, não cai nada do céu, né? Só a chuva, o resto você tem que correr atrás. E eu fiquei na minha, só que como já tinha mudado o comportamento, já estava um cara mais centrado, mais na minha. Meu pai fazia escolinha e tinha que ter um motorista parceiro, que é o motorista que dá o treinamento para o novo colaborador de dirigir e cobrar. Né? Quem conhece no Alto Tietê, a gente já não trabalha, não conta mais com a mão de obra do cobrador. E aí eu comecei a fazer, eu era esse motorista parceiro. Eu fazia treinamento com os motoristas. E aí eu fui vendo que eu conseguia fazer eles entender, e foi dando certo 1, 2, 3, comecei a contar, opa, já formei tantos e tal, e começou a que virou uma rotina minha. E Bom de lábia, né, Matheus? Bom de lábia. Então, eu peguei e falei, pô, legal essa parte aqui, né? E aí eu fui e tinha feito um propósito, eu não ia passar 30 anos dirigindo. Falei, quando eu fizer 30 anos, eu vou sair da roda. 30 anos de idade. De idade. Com 30 anos de idade eu vou sair da roda. E eu peguei, fiz esse propósito, mas não tinha feito nada. Não tinha preparado para nada. Achava que ia acontecer um milagre. É o propósito sem propósito. Propósito sem... Porque o cara faz o propósito, mas não teve movimento em busca do propósito. Aí eu tive um acidente de moto, caí, quebrei a clavícula e fiquei em casa. Eu fui me inscrever no curso de instrutor. Eu precisava fazer alguma coisa, já ia fazer os 30 anos. Sei como que é as coisas, né? Deus teve que me parar ali um pouquinho, ele veio me parar e refletir. Rafael, nada vai cair de mão beijada, quebrou ali. Fui e me inscrevi. Nessa que eu me inscrevi no curso, tinha um instrutor que estava fazendo um trabalho no grupo inteiro, no grupo da Radial. E esse instrutor falou que precisava de mais mão de obra. Eu já estava fazendo o curso, mas ainda estava afastado. Fui e participei do processo seletivo. E passei no processo seletivo. Maravilha. Nessa que eu passei no processo seletivo, eu já tirei a tipóia, já comecei a movimentar o braço por conta mesmo. Já voltei ali, mexer o braço, fui passar no método do trabalho.
Ele me liberou, como era para uma nova função, ele me liberou e já faz 3 anos que eu estou aí como instrutor. E aí, né, quando a gente acha que não é só essa pegada no motorista, né? Tem a sala de aula, né? Aí ministrar reunião. Aí foi onde que eu descobri que é a minha pegada mesmo. Você levava o jeito, É, tinha levava didática jeito, pro é. negócio. Tinha didática e a gente tem a experiência e aquilo, ser gente para cuidar de gente, eu levo isso desde quando eu entendi que eu tenho que ter passado por algumas coisas para mim conseguir falar, porque só você... A verdade é a verdade, independente de quem esteja falando. Se o copo aqui falar pra gente uma verdade, não é porque é o copo, porque é a verdade. Então é assim, só que tem a verdade de cada um e tem a forma correta de você falar a verdade. Então, eu fui desenvolvendo isso, o Antônio ministrava bastante reunião com a gente no começo, dava o tempo de pauta, foi ajudando bastante a gente nisso aí. E eu fui me destacando essa expertise mais de sala de aula, mais de treinamento e desenvolvimento ali. Foi quando a empresa me deu a bolsa para me estudar, né? Sou muito grato, eu não posso falar da radial porque eu sou puxa-saco, hein? Sou muito grato à empresa, a empresa falou, Rafael, você tem uma bolsa aí para você estudar. E eu tô fazendo agora, já tô no penúltimo semestre aí de RH, né? Curtinho, mas nisso a empresa já pagou uns outros cursos. A gente fez curso também de liderança com a Escola Insight. Queria mandar um abraço para a Escola Insight aí, pro Ivan, virou amigo nosso, ajuda a gente até hoje. A gente prepara alguns treinamentos, manda para ele, ele valida e fala, Rafa, tá de parabéns, é isso aí. Então a gente foi fazendo network, a empresa foi dando essa oportunidade de fazer network e hoje tô na sala de aula aí ministrando reunião. Às vezes o Everton entra lá e a gente continua ministrando a reunião, porque quando entra o chefe, né, pô, a régua fica mais alta, né? A gente dá aquela travada, mas a gente sai super bem. Recentemente a gente fez a reintegração, que todo ano a gente faz, né? A gente fez um modelo diferente, né? Ressaltando também que hoje a gente tem uma equipe de RH bem preparada. Um abraço para as meninas da RH, que são minhas parceiras lá de serviço, a minha gestora Daniele e a Fernandinha, né? Que a Fernanda começou lá como jovem aprendiz, ela é minha chefe, né? Minha amiga também, ajuda bastante a gente lá. Fizemos um treinamento e aí a gente vai vendo que a pegada é essa mesmo. E eu estou muito empenhado hoje de entender cada dia mais da parte de humanos para cuidar dos motoristas. Porque hoje eu vou falar para você assim, o motorista, ele não entrega os resultados às vezes por falta de treinamento. Pô, a gente faz um treinamento bem legal, a gente faz curso de condução segura econômica, a gente acompanha, nós temos os instrutores que fazem acompanhamento na rua. E quando eu estou acompanhando o motorista e ele sabe fazer, eu estou vendo que ele está fazendo direito, ele faz ponto, ele solta o carro na inércia, ele usa a marcha certa no tempo certo, ele faz um padrão certinho de CSE, que é condução segura e econômica. E quando eu desço do carro ele não faz mais, esse motorista não tem um problema de treinamento, ele tem um problema de comportamento. Show. E aí eu preciso entender por que aquele comportamento. Então é onde que aí eu pego muito firme nessa pegada, porque eu começo minhas administrações, minhas integrações, falando da primeira cláusula do contrato, que é dirigir cordialidade, segurança, educação, respeitando o Código de Trânsito brasileiro e economizando combustível. Aí eu falo, gente, antigamente o cara fazia isso aqui só pelo fio do bigode, não era nem contrato. Eu sempre falo que antigamente o motorista podia ser, vou usar esse termo, vai... Era por orgulho, muitas vezes, viu? Sim. Fazendo direito, eu pelo- sou isso. motorista e eu vou fazer O por cara, ele podia ser a pessoa mais ruim possível. Quando ele estava na porta da garagem, ele era um motorista bom, padrão. padrão. Ele vinha lá com a sua capinha de bolinha, com a sua bolsinha de lado e ali fazia o tampo. E hoje a gente sabe que não tá mais assim, o mercado de trabalho tá diferente, né? Hoje a gente vai estudando a área, a gente sabe que tá muito diferente a questão de comportamento. Hoje as empresas contratam pelo profissional que as pessoas são e demite pelo comportamento, de fato. É índice, não é o Rafael que tá chutando aqui. A gente sabe que isso é estatística. E o que a gente precisa fazer? Entender por que esse comportamento está inadequado. Aí é onde que eu sou parceiro dos caras. Hoje mesmo, né, até nas redes sociais da Radial aí, depois vocês olham lá, a gente promoveu 9 trainee. Antes do tempo, a gente tem o processo de trainee, que a gente forma motorista que nunca foram motorista. E a gente tem um combinado de uma data específica. Só que se eles atenderem os indicadores, a gente promove eles antes do tempo. Legal isso. E hoje a gente promoveu aí 9 trainee. De manhã a gente fez uma confraternização lá, traz a carta, o Hector apresentou, bate um papo. Então, eu vejo que quando a gente entende que quem traz resultado é o ser humano, cara, não é a máquina. Hoje nós temos telemetria, temos GPS, mas infelizmente ou felizmente, cara, a gente vai depender do ser humano sempre. Então, a minha pegada é ser humano. Então, a gente podia ser muito clichê e tal, as pessoas pegam e falam assim, a gente faz as coisas por amor. Não é só por amor. Tem muito cara que casa por amor, mas separa, pô.
é por comprometimento, é por palavra, é por não, eu vim aqui para fazer o trampo, eu vou fazer. Eu saí de casa para transportar passageiro, cordialidade, educação, respeitando o Código de Trânsito Brasileiro e economizando combustível, é isso que eu vou fazer. Show. Então a gente tenta trabalhar em cima disso. Os resultados estão aparecendo, graças a Deus, que espero que continue aparecendo. E aí a gente está focado nisso. Essa é a Não tem pegada. dúvida. Com um propósito desse aí, o Esse é o resultado, propósito. ele é certo. Falando em propósito, eu acho que essa sua facilidade de lidar com o ser humano e trazer e fazer do jeito que você está fazendo, tem a participação da igreja também. Sim, sim, de fato. Eu acredito que sim, né, pela forma como você aborda as coisas. E, bom, eu só tenho que dar parabéns à sim. Radial, a você por essa história. Deu aula aqui já, né? O cara que veio aluno e já agora está saindo professor daqui. É legal ver um cara jovem como você, um cara que diz eu na ver que a mãe trabalha para a família, que o pai está no busão e que começou. A esposa trabalha também. A esposa está também? Trabalha na conferência. Ah, a esposa é do caixa, então. A prestação Tá lá. de conta é na mão dela. Já trabalhou na empresa, trabalhou uma época e quando hoje minha filha tem 9 anos. Aí quando minha filha nasceu, ficou 4 anos fora e agora voltou, já tá 5 anos com a gente aí de novo. Então deixou uma mensagem para a esposa, que é o mais importante daqui. É mais importante, eu costumo falar que eu sou o Rafael da Débora, né? Eu não sou casado, não. Eu sou o Rafael da Débora, um abraço, amor, te amo, tamo junto. É parceria também, hein? Total. Ela é a pessoa que hoje eu sou o que eu sou justamente por causa dela, porque ela deixa eu ser quem eu sou. Eu abraço as meninas do RH quando ela não tá e quando ela tá passando no corredor, eu abraço a menina do RH do mesmo Isso aí, jeito. eu também sou desse jeito. Eu brinco com as meninas do RH, ela chega, o assunto continua o mesmo, não muda. Então, eu acredito que quando um homem tem uma mulher do lado ali, lado a lado, no mesmo propósito, eu posso ser eu, né? Eu não preciso ficar escondendo. Melhor coisa Então é que por tem. isso que eu consigo trabalhar dessa forma, porque ela também é assim, a gente se dá super bem, a gente é amigo. Antes de tudo, a gente sempre foi amigo desde criança, conheço ela desde criança. É a primeira namorada, a primeira mulher que pisou na minha casa, e vai minha primeira mulher e a última, se Deus quiser. Se depender de mim, vai ser a última. Amém. Amém, que Deus abençoe, Amém. continue abençoando. É Débora, não é? Débora. Ô Débora, vem com o Rafa aqui um dia para você contar aqui como que foi a sua experiência, como é a sua experiência aí na conferência. A gente sabe, né, da confidencialidade do Isso, setor, isso. óbvio, né, porque é o setor financeiro, vamos dizer assim, mas eu acho que ela pode vir aqui trocar uma ideia também, vai. Vamos E ver se mulher de ela motorista sofre, não sofre? sofre. Porque já Tem dei história trabalho, pra hein? contar. Já dei Eu acho que não é só mulher de motorista, não, porque tem motorista mulher nos bastidores ali e vai dizer depois, eu não vou dizer quem é agora, mas depois é pro canal e Certo. vai dizer que o marido das motoristas mulheres também sofre também, tá? É ou não é? Então, cara, é isso aí. Independente de qualquer coisa, eu queria agradecer mais uma vez você, a Radial Legal. Transportes, toda a liderança lá, o Wellington em especial por ter liberado, né? Toda a alta direção da Radial, todos os profissionais, todos os caras que estão lá, que estão inscritos. Para quem assistiu até aqui e não está inscrito, tem que fazer o quê, Matheus? Se inscrever e ativar o sininho, hein? Tem que ativar o sininho, segundo o Mateuzinho, tem que ativar o sininho. Deixa o comentário aí, fala, já fui treinado pelo Rafa, o Rafael mudou a minha trajetória dentro da empresa, o Rafael é da hora, o Rafael é chato pra cacete. Pode colocar aqui. Os haters é importante, É né? bom, se não gosta do canal também, deixa o dislike que a gente agradece de tudo que vier do homem, muitas vezes não vem do homem, é Deus que tá mandando Deus pra tá gente. mandando a diversidade. Esses dias eu e o Wellington, a gente é engraçado porque o Wellington ele dá muita liberdade pra você trabalhar, muita mesmo. Só que tem dia que você passa em frente à sala dele e ele, Rafael, você vai lá, mano. Aí já sabe, né? É história. Mano, aí chamou minha atenção um dia, né? Aí depois no outro dia, brinquei com ele. Ele falou, tá nervoso não? Eu falei, não, tô nervoso. A sua chamada de atenção vai fazer eu crescer cada dia mais. E eu Isso aí. espero que o senhor continue fazendo isso. E ele sabe disso. E eu sempre peço pra ele não deixar eu vacilar e puxar minha orelha. Porque ninguém constrói nada sozinho, cara. Não adianta. Se você tá querendo fazer alguma coisa sozinho, saiba que é muito mais difícil. Se você tiver pessoas boas, certas do seu lado aí, você vai conseguir chegar mais longe. E hoje eu me apoio nesses caras aí bastante, porque os caras têm um segredo, né? Os caras têm a senha. O cara tem a senha, não tem jeito, né? Então Tem o isso- itinerário, não é não? tem itinerário, né? Os caras sabem o itinerário Os de caras que cabeça. configura tudo, né? Então, é muito da hora estar lá hoje. Sou um cara realizado na minha profissão hoje, você acredita? Tipo assim, tinha outras ideias quando eu era mais jovem, hoje sou um cara muito realizado. Tenho muitos projetos, muitos mesmo, né? Na questão de trabalhar aí, nessa questão de humanas, voltado à nossa área, porque a gente tem que entender o motorista cada dia mais. Tem um corte seu, né, que fala sobre se não valorizar o motorista, não adianta, que não vai
Não adianta pensar só no passageiro, só na receita, tem que valorizar a nossa mão de obra. Exatamente. E eu tenho a mesma linha de raciocínio. Se eu não entender o motorista, não adianta. O motorista não vai conseguir entregar o que ele precisa entregar lá fora. Se eu não explicar por que trocou de carro, se eu não explicar por que tal horário, se eu não explicar por que trocou de carro no final de semana, que eu sei que os motoristas acham ruim isso. A gente entende, a gente que entende um pouquinho de operação, né? A gente aprende no curso aqui, que no final de semana a gente põe os carros mais econômicos para rodar, pela questão de custo. E se eu não explicar isso para o motorista e o motorista entender, o motorista vai ficar descontente. Então eu quero levar isso aí para onde... Né? Isso aí é uma oportunidade, as pessoas vão assistir isso aí. Valoriza o motorista, explica, senta, não deixa o motorista sair com dúvida da sala, porque se o motorista sair com dúvida, pode ser que ele não está entregando um profissional excelente que ele consegue ser lá fora. Que maravilha. Tá de parabéns. Fechou? Foi bom demais fazer essa viagem junto contigo aqui. Mais uma viagem, né? Eu já estive em algumas lá na Radial. Sim. Você veio para cá, participou aqui do nosso curso de gestão de operação e agora veio aqui contar a história. Tá no sangue, tá na família. É isso aí. Deus continue abençoando. Quer deixar mais um tchau para alguém que esqueceu? Porque se esquecer, os caras vão te cobrar. Sabe? Gente, me perdoa se eu esqueci alguém, mas eu queria deixar um abraço para os meninos do planejamento, o Rafael, o André, fiscalização, a inspetoria que está com a gente aí. Sem a inspetoria, a gente também não consegue fazer tanta... Né? A inspetoria é o nosso braço lá na rua. Muito obrigado pelo apoio. As meninas do RH, um abraço. Pessoal da empresa, da conferência, os meninos do CCL que tá sempre com a gente, o pessoal da telemetria, os instrutores das outras unidades, mano, o José Clay, o Edson, o Alan, o Lucas. Quem mais, Matheus? Tô esquecendo de alguém? Não, né? Não, o Maurão é sem palavras, meu pai, meu exemplo, o amor da minha vida, um cara que eu devo muito, sempre vou dever, meu parceiro, meu melhor amigo, de fato, não tem outro. Só tem o segundo melhor amigo, o primeiro é dele e vai ser sempre ele, aqui na Terra, né? Então é isso aí. Minha esposa, minha mãe. Mãe, você sabe que... Não vou nem falar, senão vou me emocionar. Minha mãe é a base de Eu tudo. fiquei com vontade de comer a comida da mãe agora, viu? Mesmo, você pede você tem uma amizade aí com nossos patrões aí, pode falar que você vai gostar. Deve ser maravilhosa comigo. Ela fica nervosa quando eu chamo ela de velha. Minha mãe tem 61 anos, mas parece que tem 40. A senhora é linda, mãe. Te amo. Beijo. Linda, maravilhosa. É, linda, maravilhosa. A minha mãe, hoje eu e meu pai somos os homens que nós somos, porque a gente tem uma mãe que é sem palavras. Ela sabe o que eu tô falando. Beijo, te amo. Minhas irmãs, tenho 2 irmãs também. Eu tenho uma irmã, a família todinha voltada pro lado de humanos. Não tá no busão não, né? Tá bom, Tá no busão. daqui a pouco era a família inteira, hein? A minha irmã Lisiane, ela é professora e hoje está estudando na área da psicologia, cuida de crianças com TDAH, com especiais. Os resultados dela são impressionantes. Legal. Ela pega criança que não comia, que não conversava, e aí depois as crianças... Esses dias ela me apresentou um quadro de um paciente, de uma situação, você vê a criança hoje, porque é feito com amor, ela é diferente. A minha irmã Vanessa trabalha no ramo da estética aí, mas hoje está em outra... Está mudando de cidade, está indo cuidar da empresa do marido lá em outro lugar, em Minas. Um beijo, um abraço. Tem uns sobrinhos maravilhosos também. Cara, depois eu te mostro os depoimentos dos meus sobrinhos que você fala, não, o moleque é da hora. Gosta de carro também, pergunta tudo pra mim, eu estou sempre respondendo. Matheus, Thiago, Isabela, Gustavo, Vinícius, beijo, te amo a vocês, forte abraço. E meus cunhado, né? Começa com... Não é nada, os caras é da hora. Quem olha lá, às vezes nas minhas redes sociais, vê lá jet ski, lancha lá, não é nada meu, viu? É do meu cunhado, o Wagner, forte abraço. Que pelo menos tá servindo pra isso, cunhado. Ô, faz favor, eu quero sair um solzão e a gente quer dar jet ski aí. Maravilha. O meu cunhado, Rafael, também é Rafael, meu cunhado, né? Xará ainda. Presta serviço de ar-condicionado. E vira e mexe tá prestando serviço pra gente na empresa aí, Show. nas unidades. Um cara faz um trabalho excelente aí também. Rafa, forte abraço. Leva o nosso convite, ele presta serviço pra galera que é do busão, leva o nosso convite, a gente traz ele pra cá. Sim, pode deixar. Fala da empresa dele, se ele achou aqui. Ele presta não pro ônibus, né? Mas pra salas, né? Ah, tá. Ele faz, porque como industrial. está no industrial. Bruno e Manuela, abraço do pai, o pai ama vocês. Continue sendo essas crianças maravilhosas que vocês são. O pai tem orgulho enorme de vocês. Tamo junto, não é clichê, o Matheus sabe, meus filhos são diferenciados mesmo. Meu, o pai só tem orgulho de vocês e continue assim, o pai não deixa cair a peteca, vocês sabem, né? Que eu não dou boi pra vocês. Beijo, amo vocês. Que maravilha, que maravilha. Muita gente, você, bom, é um cara querido por todos lá, sempre foi muito bem falado e eu tenho contato com várias pessoas lá, você sabe, do grupo, independente da Sim. da hierarquia lá,
Eu considero todos lá, vou deixar um grande abraço a todos mais uma vez. Um especial que eu não falei é Josclay Nunes, o Instrução de Elite, que esteve por aqui Sim. também. Josclay é um cara incrível e fez todos os meus cursos, ele esteve e tal, e sempre compartilhou. Eu não posso nosso esquecer conteúdo. também do projeto, né? A empresa tem um projeto Educando para Evoluir. A empresa abre as portas 2 vezes por mês para as escolas, para entender um pouquinho ali de como funciona a empresa de ônibus. Vocês estão acompanhando as redes sociais lá, a gente posta toda sexta-feira. E tem as pessoas que fazem isso acontecer, né? A empresa que abre a organização para a gente fazer isso. Tem o Jonas, né? Acho que já participou. Eu tive o convite do Jonas e do E do Marco. Marquinho. O Marco agora foi para a autoescola, foi Tá. trabalhar na área de ensino aí de autoescola, mas um abraço para o Jonas. Jonas, um abraço, grande abraço. E o César, que faz parte também do projeto aí, que tá com a gente, é ele que grava os vídeos, é ele que me ajuda, porque tem os erros de gravação lá e ele que corrige a gente. O moleque legal também tá com a gente aí. Essa molecada é nova, é diferente demais, trabalhando, é um profissionalismo fora do comum. Show. Parabéns para vocês, tamo junto. É isso, agora então a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco, recolher, virar reservado, recolher para a garagem, vai ter que lavar, vai ter que abastecer, vai ter que manobrar, não é isso, Matheus? É isso aí. E eu queria que Deus continuasse abençoando, não Amém. só a Radial, R+, você, toda a sua família, Legal. esse propósito que você tem no seu coração, desse cara de gente boa, o cara Legal, do bem legal. que é. Obrigado aí. E é isso, agora a gente recolhe, vira reservado, sai pisando de leve no acelerador, porque senão o Opa. instrutor vai encher o nosso saco aqui, tem que estar no verde, e é isso. Deixa o tchau lá, antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Amigo, Vai é com isso aí. Deus. Tamo junto. Deus Tchau. abençoe vocês, forte abraço. Deixa o like aí, hein? Like, valeu! Esse é o Pod Bus 64.